Olá pessoal, bem-vindos novamente à nossa disciplina de sistemas de recomendação. Essa é a nossa segunda aula sobre filtragem colaborativa. Na aula passada a gente viu alguns métodos de filtragem colaborativa, que são aqueles baseados em memória. Então a gente viu aquelas abordagens baseadas em KNN, como o User KNN, o Item KNN. Aí a gente viu alguns métodos baseados em probabilidades, né? Probabilísticos. A gente viu também regras de associação, né? Regras de associação. Regras de associação. E são todos métodos, então, que são baseados em memória, tá? Em memória. E aí, na aula de hoje, a gente vai ver alguns métodos que são baseados em modelo, tá? Então, a filtragem colaborativa, ela se divide, né, exatamente, então, em abordagens baseadas em memória e as abordagens baseadas em modelo, tá? E qual que é a diferença entre as duas? A diferença é que as baseadas em memória, imagina que você trabalha com aquela matriz de usuários por itens, e imagina que essa matriz ela tenha que estar na memória para você poder processar ela. Na verdade, nem sempre ela vai estar na memória por conta da disponibilidade de memória em face a grande volume de dados, mas imagina que você precisa dessa matriz inteira disponível para você calcular as similaridades entre usuários ou entre os itens, tá? E aí as abordagens baseadas em modelo, você faz uma modelagem do teu sistema, por exemplo, como que os usuários interagem com os itens, quais outras informações você pode considerar nessas interações, né, entre usuários e itens, se vai usar ou não a informação de contexto. Então você modela exatamente como devem ser calculadas os scores, né, as recomendações, e aí esse modelo vai ser treinado por meio de um aprendizado de modelo, tá? Então você faz depois tem uma fase de treinamento que é executada em modo offline, e aí em tempo de execução esse modelo treinado é usado para calcular as predições ou as recomendações. Você pode depois fazer atualizações, retreinar periodicamente o seu modelo, mas o fato é que, enquanto que é baseado em memória, você calcula essas recomendações e até mesmo essas similaridades entre usuários e itens, tudo isso em tempo de execução, ou até mesmo a similaridade pode ser calculada offline, mas depois você tem todo o processo de cálculo dos scores a partir da matriz de similaridade, né? As abordagens baseadas em modelos, você tem essa fase de treinamento, tá? Então, você cria como se especificasse, né, ou definisse aí uma especificação do teu sistema, como que os scores serão calculados, e a partir desse modelo você treina ele com os dados que você tem disponíveis, tá bom? Bom, nesse curso, pessoal, a gente vai ver alguns métodos que são mais tradicionais na literatura, que tem um método baseline que vai ser usado por outras abordagens, é um método bem simples, e aí a gente tem depois a fatoração de matrizes, né, que é o FM, né, ou o MF, tá? Aí a gente vai ver aqui dois modelos diferentes, um que é baseado puramente em álgebra, então tem uma técnica matemática que é o SVD, que
ela é uma métrica, é uma ferramenta, né, de você fazer decomposição de matriz. E tem um outro método de faturação de matrizes que é o gradiente descendente, que você faz essa decomposição da matriz principal, mas não usando esses métodos da álgebra linear, mas sim usando aprendizado de máquina. Bom, e aí a gente tem mais dois algoritmos que são bem clássicos, que é o FunkSVD e o SVD++. Apesar do nome, pessoal, SVD aqui, que tem a ver com o SVD da álgebra linear, esses métodos aqui eles são todos baseados em aprendizado de máquina, então eles calculam, fazem uso, né, do gradiente descendente para fazer o aprendizado do modelo, tá? Então vamos começar aqui com o nosso método baseline. Ele é o método bem simples para calcular predições de usuários para itens e ele procura capturar as tendências, tá? Ou os vieses, tá? Os vieses de cada usuário e o item. Então imagina que você tem usuários que têm uma certa propensão a dar notas mais altas para os itens e outros usuários que têm propensões a dar notas mais baixas. Então esse método baseline vai exatamente capturar isso de cada usuário. E até mesmo aqueles itens que são mais populares ou que são mais também tem essa tendência, né, a receber notas mais altas ou mais baixas, de modo geral, né, pela maioria dos usuários, também você pode capturar esses vieses dos itens, tá? Bom, então, olha só, esse daqui seria o método baseline, tá? Então você teria lá a nota que vai ser predita de um usuário U para um item I, ela vai ser a soma da média global de toda a tua base de dados, que a gente usa esse símbolo mi aqui, né? Mais o viés desse usuário U, tá? Que eu chamo de BU, e mais o viés do item I, que é esse item que está aqui. Tá? Então, na verdade, pessoal, eu tenho uma média global daquela base. A partir dessa média global, você vai adicionar, né, ou subtrair, dependendo do sinal, um offset do usuário mais um offset do item, de modo que quando você soma tudo isso, você vai ter uma nota, né, um valor que vai ser a soma de todos esses vieses. Então, na verdade, o viés do usuário e o viés do item não seriam valores absolutos, mas sim valores relativos em relação a essa média global que está aqui. Então, olha aqui um exemplo. Ó, eu tenho uma base, eu tenho a média global que foi calculada lá, nota 3,7. E aí, dado, por exemplo, o filme Titanic, você calcula que ele, de modo geral, ele é avaliado com 0,5 estrelas acima dessa média global. Tá? Então o BI, né, o B do filme Titanic é 0,5, quer dizer, 0,5 acima da média global. E o usuário Joe, por exemplo, ele avalia filmes com 0,3 estrelas abaixo dessa média global também. Tá? Então o viés dele é menos 0,3. Então, fazendo o cálculo dessa fórmula, a gente vai ter 3,7, que é a média global, mais 0,5, que é o viés do item, menos 0,3, que é o viés do usuário. Tá? Então aí a gente tem um valor 3,9. É normal, tá, pessoal, a gente usar uma outra notação para esse viés. Então, ao invés de você chamar de RUI, você vai chamar de BUI, tá? Então, essa notação aqui é o que a gente vai usar aí ao longo do nosso curso. Por que que eu faço essa outra notação?
é porque esse viés que está aqui, né, pode ser incorporado em outros modelos. Então a gente vai usar esse BUI, que é definido por meio dessa fórmula, para criar outros modelos um pouco mais eficientes. E aí eles usam esses vieses que estão aqui, beleza? Como que a gente calcula o BU e o BI? Tá? Então, e o MI, né? A média global é simplesmente você somar todas as notas da tua base. Então, olha aqui, ó, esse R, esse conjunto R, é definido como conjunto de todas as notas, tá? Só que aqui a gente vale uma observação que é todas as notas do conjunto de treinamento, tá? Do conjunto de treinamento. Depois eu vou explicar melhor, tá? Esses conjuntos de treinamento, conjunto de teste, conjunto de validação, mas aqui é importante a gente já conseguir distinguir isso, porque como o nosso modelo vai ter que ser treinado, a gente precisa fazer essa separação na nossa base para que eu consiga usar esses dados que são os observáveis, né, que a gente consegue utilizar eles para treinamento, para exatamente calcular essas informações aí desses parâmetros, e aí depois usar um conjunto de dados novo para depois fazer apenas a estimativa ou o teste, né, do teu modelo. Então aqui eu tenho eu tenho um somatório de todas as notas e depois eu divido aqui pelo número de notas que eu agreguei, né, que eu fiz essa agregação. Então essa daqui é a média aritmética simples de todas as notas e aí eu chamo isso de média global. Depois o viés do item, ele é calculado por meio dessa fórmula. Então o BI vai ser o quê? Vai ser esse somatório aqui. O que é esse somatório? Então eu tenho aqui que esse R de I é definido como o conjunto de usuários que avaliaram I. Tá? Isso também no conjunto de treinamento. Então você vai pegar aqui todos os usuários que deram uma nota para esse item que a gente quer calcular o viés dele. E aí então eu vou ter esse índice aqui, né, percorrendo todos esses usuários que avaliaram I. Vou somar a nota, né, que esse usuário deu, só que daí eu vou subtrair a global, né, a média global dele, porque, como eu falei, a gente está querendo encontrar aqui o offset, né, o quanto que esse viés se desloca para a esquerda ou para a direita, né, em relação à média global. E aí aqui eu tenho a normalização, tá? Essa normalização vai ser a divisão pelo número de usuários, né, o número de termos que eu agreguei aqui nesse somatório. E eu posso adicionar também uma constante, que é o lambda 1. Essa constante aí serve para você, por exemplo, supondo que você tenha que nenhum usuário avaliou aquele item I, então essa divisão aqui ela não vai ser divisão por zero, tá? Você vai estar agregando ali também uma constante para evitar aqui desse valor aqui ser divisão por zero, né? E aí o viés do usuário é por meio basicamente a mesma coisa, tá? Só que aqui você vai ter o somatório com o índice I percorrendo todos os itens que foram avaliados por esse usuário U. Tá? Então eu quero calcular o viés do usuário U. Então o conjunto RU é o conjunto de itens que foram avaliados por U, também de novo, né, que estejam lá no conjunto de treinamento. Então esse somatório vai percorrer todos esses itens, pegando então as notas que o usuário U deu
para cada um desses itens, e aí eu vou somar isso daqui, né? Então, só que daí eu vou subtrair a média global e o viés do item I que eu calculei ali em cima, tá bom? Então, fazendo esse somatório e depois também fazendo essa normalização aqui pela quantidade e pela constante, tá? Constante igual a essa daqui, eu tenho o viés do usuário, tá? Então eu faço isso para todos os usuários. Aqui eu vou ter feito já também antes, né, para todos os itens. E aí, com base nisso, eu consigo, eu tenho, né, o meu método baseline pronto para ser usado. Bom, vamos fazer um exemplo. É, eu quero saber, dado esse conjunto de dados com 4 usuários e 6 filmes, eu quero saber qual a nota o usuário Dave daria para o filme Ocean's 11. Dado então esse conjunto de dados, conjunto de treinamento, tá? Imagina que tudo isso aqui é um conjunto seu de treinamento, eu quero encontrar esse valor que está aqui, né? Bom, a gente vai fazer aqui então, eu vou implementar com vocês esse método em linguagem R para exemplificar então como que ficaria aí essa resolução aí, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer então, pessoal, estou aqui já no meu terminal da linguagem R, né? Eu vou ler, pessoal, um arquivo .csv. E nesse arquivo contém todos esses dados que estão aqui no nosso exemplo, tá? Então eu vou ler aqui chamar svd.csv. Ele tem um cabeçalho, então eu vou colocar aqui header igual a true para ele ler esse cabeçalho, né? Tem um separador também que é vírgula, tá? Entre os campos. E aí eu também vou ter aqui o row names também para 1, tá? Então, fazendo isso, ó, eu tenho aqui o meu conjunto, meu conjunto de dados aqui lido, né? Tá na memória, tá? Esse conjunto aqui é exatamente esse que eu tenho aqui no slide. Reparem que tem um valor desconhecido, que é exatamente o que eu quero calcular ali, né? Que é o quanto que o usuário daria para o filme Ocean's 11. Aqui em R ele coloca essa notação NA, quer dizer, not available, tá? Então ele fica indefinido esse valor. Bom, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é eu calcular a média global. Para eu calcular essa média global, eu vou fazer simplesmente uma média aqui, ó, chamar de min. Tem a função min do R, que ela pega o conjunto R como uma matriz, tá? E além disso, eu tenho que falar para esse comando min que ele deve desconsiderar os valores não conhecidos, né, que é o NA, tá? Então você tem aqui esse parâmetro na.rm, quer dizer, remover os valores desconhecidos, tá? Daí eu passo como true aqui para minha função. Tá, então com isso eu tenho aqui que a minha média global desse conjunto é 3,21. Bom, aí eu vou criar uma função agora que é para calcular o viés do usuário, tá? Deixa eu pegar aqui.
Bem, deixa eu pegar. Tá, ó, então o que que eu estou fazendo aqui, né? Ó, eu tô pegando aqui a minha função, ó. Essa função, eu estou definindo aqui essa função como item bias. Ela vai receber como parâmetro uma coluna, tá? Então, dada aqui o seu conjunto aqui de dados, você vai chamar essa função coluna por coluna, e aí ali dentro, né, que vai estar aqui nessa variável call, e eu vou retornar o quê? Eu vou retornar a média daquela coluna, tá? Que seriam todas as notas de cada filme, tá? Cada filme que está aqui. Só que a média da nota menos a média global que eu já calculei. E também passando aqui como parâmetro para ele remover os valores desconhecidos, o NA. Beleza? Então essa daqui é a função do viés do item. E aí aqui é onde eu vou aplicar essa função para minha matriz R. Então em R existe essa função apply, que você passa o seu conjunto de dados. Aqui é um parâmetro que especifica o valor 1, quer dizer, você vai aplicar a função linha por linha, e o valor 2 significa que você vai aplicar a função coluna por coluna. Então, como eu quero aplicar coluna por coluna a minha função item bias, eu passo o valor 2 aqui, e aqui em fun eu coloco o nome da função que eu acabei de criar. Então, aplicando isso, a função vai me retornar exatamente a média de cada coluna, né, que ele está aplicando, tá? Então, esse BI aqui, na verdade, vai ser um vetor onde eu tenho o offset, né, em relação à média global de cada filme desse daí. Beleza? Bom, e aí para o viés do usuário, é basicamente a mesma coisa. Então eu vou aplicar a função linha por linha agora. E aí ali dentro eu estou subtraindo quem? Eu estou subtraindo da nota real, eu subtraio o viés, a média global, menos o offset do item, tá? Que é exatamente o que está aqui na fórmula, né? Ó, que é essa fórmula que está aqui, ó. Beleza? Também removendo aqui os valores desconhecidos, né? Então, agora eu tenho que chamar o apply, né, para ele aplicar essa função na minha matriz. E agora, então, esse apply eu uso esse valor 1 aqui, que é para aplicar linha por linha. E aí eu tenho aqui o viés de cada usuário, tá? Então, Jéssica, Marta, José e o Dave. E aí, dado isso, pessoal, para eu calcular quanto que o Dave daria para o Ocean's 11, é só eu somar tudo, né? Então eu tenho a minha média global, mais o BU de Dave, né? Então aqui eu vou colocar Dave, vamos ver se vai funcionar assim. Dave, mais o BI de Ocean's 11. Ocean's 11. Tá? Então, o valor aí seria 2,53. Tá? Então, essa aí seria a nota, a predição do usuário Dave para o filme Ocean's 11. Beleza? Aqui está o código em R, tá? Depois vocês podem olhar com calma, né? O que eu acabei de implementar aqui. Aí, pessoal, existe também a possibilidade de você estimar os valores de BU e de BI, né, para cada usuário e para cada item, por meio de aprendizado de máquina, né, que é a resolução de um problema de mínimos quadrados. Então,
essa notação aqui, ó, min de B asterisco, isso daqui é bem comum a gente encontrar nos artigos. Significa o quê, né? Significa que a gente quer minimizar esse valor aqui, que é o erro da predição. Reparem que eu tenho a nota real aqui, e aí dessa nota real eu estou subtraindo os parâmetros do meu modelo, tá? Então, na verdade, a gente está querendo minimizar esse cara aqui, que está sendo maximizado aí elevando ao quadrado, né? E aí esse valor que a gente coloca aqui embaixo do min, na verdade, são os parâmetros que vão ser ajustados por meio de aprendizado de máquina. Então esse B asterisco seria o equivalente a eu ter como parâmetros treináveis do meu modelo os parâmetros BU e o BI para todos os usuários, né, e todos os itens também da minha base, tá? E esse K que está aqui, ó, seria as notas conhecidas, as notas observáveis. Então, para todos os pares de usuário e item, cujas notas são conhecidas, que estão no conjunto de treinamento, tá? Depois, essa outra parte aqui é a regularização, eu vou ensinar melhor depois. Mas, de modo geral também, tá? Todo esse modelo aqui, ele é usado em conjunto com outros modelos, como eu falei antes, e aí o treinamento desses parâmetros BU e BI vão ser treinados junto com outros parâmetros também desse modelo aí que engloba o baseline, tá? Então eu não vou ensinar isso agora, eu vou deixar para ensinar essa parte aqui depois, quando a gente aprender a fatoração de matrizes, que é exatamente agora, né? Bom, mas antes da gente ver a fatoração de matrizes por meio de aprendizado de máquina, a gente vai ver inicialmente por meio da álgebra linear, né? Bom, só uma historinha aqui, a fatoração de matrizes, né, ela se tornou bastante popular com a competição da Netflix, que ocorreu ali por volta de 2007, 2009, tá? E aí foi verificado, então, que a gente usar métodos de aprendizado de máquina para fazer essa fatoração de matriz poderia trazer uma acurácia boa aí nas predições dos itens, né? Como que funciona a fatoração de matrizes, né? Ela deriva um conjunto de fatores latentes. Quando eu falo de latentes, eu estou me referindo a fatores que são escondidos, que a gente não consegue identificar eles, e isso é feito a partir dos padrões de interação que a gente tem no teu conjunto de dados. Eles caracterizam os usuários e os itens por meio de fatores, realmente desses fatores latentes, então você vai definir um determinado usuário por meio de um vetor, e esse vetor, cada dimensão desse vetor seria um fator latente, tá? E o item também por meio desse vetor também, que está na mesma dimensão dos usuários. Então você consegue relacionar usuários e itens, porque eles estão no mesmo espaço multidimensional, né? E esses fatores, eles podem ou não ser interpretáveis. Na maioria das vezes eles não são interpretáveis, apesar de existirem estudos que tentam identificar esses fatores. Quando eu falo em fator, pessoal, na verdade é uma coisa assim. Imagina que no cenário de filmes você tenha dois fatores, tipo o fator 1 e o fator 2, tá? Você pode ter, por exemplo, filmes que são mais voltados para adultos e, do outro lado, filmes mais voltados para crianças.
tá? No outro lado, você pode ter filmes sei lá, agradáveis ou românticos, vamos colocar aqui, românticos. E do outro lado, filmes mais, talvez, violentos, tá? Então, quer dizer, na verdade, essas dimensões que eu estou colocando aqui, elas não são conhecidas, tá? Eu só estou colocando aqui para exemplificar. Mas você vai ter aqui uma dimensão que de um lado são filmes mais para adultos e do outro lado seria o oposto, né? Filmes para crianças. Numa outra dimensão você teria filmes mais violentos e filmes mais românticos. E você pode ter várias outras dimensões, né, aí no teu sistema. E aí, dependendo do teu filme, né, por exemplo, um filme que ele é filme adulto e ele é violento, então ele estaria mais ou menos aqui nesse espaço. Filmes, ou até mesmo usuários que gostam, por exemplo, de filmes para crianças e que sejam românticos, então esses usuários eles estariam aqui desse lado. Então você pode plotar tanto usuários como filmes dentro desse mesmo espaço, tá? E aí depois, para você criar uma recomendação, você pega ali, por exemplo, para esse usuário aqui eu posso recomendar esse filme que está próximo, tá? Então, por exemplo, para esse usuário eu posso recomendar esse filme, para esse usuário eu posso recomendar esse filme, tá? Então, quando você consegue colocar na mesma dimensão usuários e itens, você consegue também relacionar as duas entidades. Tá? Então a ideia seria essa aí da fatoração de matrizes. E como que a gente faz isso? Né? A gente faz isso usando a nossa matriz de interação. Então, a gente tem a nossa matriz de usuários por itens, tá? Então aqui você vai ter, isso aqui é a sua matriz lá no teu conjunto de treinamento, tá? Você tem valores que são conhecidos e valores que são desconhecidos, aqui, né? E aí, o que o sistema vai fazer, né? Ele vai pegar essa matriz e vai decompor ela em duas matrizes diferentes, tá? A primeira matriz vai ser usuários por fatores, sendo que esse número de fatores aqui é definido pelo usuário, tá? Então você que vai definir esse número aí de fatores dessa matriz aí decomposta, tá? E a outra matriz, ela vai ser itens também por fatores até o fator k, tá bom? Então, os métodos, tá, que vão ser aplicados aí vão usar esse conjunto aqui para decompor essa matriz R em duas matrizes, eu vou chamar aqui de matriz P e matriz Q, né? E aí essas duas matrizes aqui, P e Q, elas indicam, por exemplo, na P, o quanto que o usuário gosta de cada uma dessas dimensões, desses fatores. Tá? Então, por exemplo, esse primeiro usuário, para a primeira dimensão, que poderia ser filmes para adultos ou para crianças, você teria um valor ali de preferência. Para a segunda dimensão, que poderia ser filmes ou violentos ou românticos, você teria um valor também. Para a terceira dimensão, poderia ser, sei lá, filmes mais agitados ou mais calmos. Tá? E assim para todos os fatores que ele vai considerar aí na matriz. E do outro lado, você tem em relação aos itens, que é qual que é a relevância de cada um desses fatores para
para aquele filme, tá? Então, por exemplo, eu tenho o filme Titanic. O Titanic ele pode ter um valor alto lá para romance, um valor não tão alto para seria mais ou menos ali mais para adulto em relação a criança ou adulto, né? E aí para todos os outros fatores você também teria valores que representariam aquele filme em relação a esses fatores, tá? E aí a gente, para fazer essa decomposição, a gente tem as várias técnicas. Tem as técnicas baseadas em aprendizado de máquina, né, machine learning, e você tem as técnicas baseadas em álgebra, tá, que é, a gente vai ver aqui o SVD, que faz decomposição de matrizes. Bom, a ideia, pessoal, da gente explorar fatores latentes não é nova, tá? Ela vem da área de recuperação de informação. No caso da área de recuperação de informação, a gente tem um problema parecido, tá? A gente tem também uma matriz. Essa matriz, ao invés de ser usuários por itens, ela vai ser termos que existem no teu corpus, no teu conjunto de textos, né, de documentos, e documentos aqui. Então, você tem lá um peso, quanto que aquele primeiro termo tem importância em relação ao primeiro documento, em relação ao segundo documento, terceiro documento, quarto documento, e assim por diante, tá? Então, essa matriz aqui, que a gente chama de TDM, né, matriz termo-documento, na área de RI, você pode decompor ela também em matrizes decompostas, né, que seria termos por fatores e documentos por fatores, tá? Então, lá na área de RI, esse método ele não é novo, ele já existe há um tempo, e isso daqui serve para você, por exemplo, encontrar o que a gente chama de embeddings, tá? Embeddings. Depois eu posso mandar para vocês algumas referências sobre isso, mas são os vetores densos, né? São vetores que representam de uma maneira densa, tá? Cada termo, e depois você consegue usar isso para calcular, por exemplo, a similaridade entre termos de uma maneira mais semântica, considerando o significado das palavras. Então, na área de RI, essa faturação é feita por meio dessa matriz TDM. Cada célula representa um peso que indica a importância ou a existência de um termo para aquele documento. Já na área de sistemas de sistemas de recomendação, essa matriz aqui, ela não vai ser mais termo-documento, ela vai ser usuários por itens, que é exatamente o que eu desenhei aqui, ó. Tá? E cada célula dessa matriz, ela vai ser uma avaliação ou uma interação que o usuário fez em relação àquele item, tá? Bom, e aí beleza, né? A gente pode então pegar a ideia de aplicar o SVD ou aplicar a decomposição que já existia na área de RI para nosso caso aí de recomendação, né? Então eu posso aplicar o SVD nessa matriz R de interações e aí eu consigo depois calcular a relevância de um item para um fator e a preferência do usuário para cada fator. E depois consigo gerar recomendações a partir disso, né? Bom, então vamos ver um pouquinho como que funciona a técnica SVD. Então, olha só, para uma matriz R, que ela tem a dimensão T por D,
Eu estou fazendo tudo em relação à área de recuperação de informação, tá? Então aqui eu tenho termos por documentos, tá? Depois a gente vai instanciar para recomendação. Então aqui você tem número de termos por número de documentos. A decomposição dessa matriz R, eu tinha falado para vocês que ela gera duas matrizes, que são a P e a Q. Mas na verdade, pessoal, quando a gente faz usando álgebra linear, ela cria três matrizes, na verdade, tá? Que é a matriz P, a matriz sigma e a matriz Q. E essa matriz no meio aqui, sigma, ela vai ser uma matriz diagonal. O que é a matriz diagonal? É uma matriz que só vai ter valores na diagonal principal diferentes de zero, tá? E cada valor dessa matriz, que a gente chama aqui de sigma, tá? A diagonal, né? Sigma. Então são esses valores aqui que vão ser diferentes de zero, o resto vai ser tudo zero, tá? E esses valores que estão aqui são os valores singulares da decomposição, tá bom? E esses valores eles estão em ordem decrescente, tá? Então a gente pode pensar neles como qual que é a importância de cada dimensão aí em relação à decomposição. Então esse valor vai ser maior do que esse que é maior do que esse, que é maior do que esse, e assim por diante, tá bom? Quando a gente faz essa decomposição, a gente vai ter três matrizes então. Então, isso aqui você vai decompor em três matrizes. Então você vai ter uma matriz aqui que é termo por F, essa outra aqui é F por F, e essa outra aqui vai ser D por F, tá? O F, pessoal, é o rank da matriz original. O que é o rank, ou posto da matriz? Posto, se vocês olharem lá em álgebra linear, posto é definido como o número de linhas ou de colunas linearmente independentes umas das outras, tá? Então isso aqui é calculado, né, automaticamente para a gente, tá? Então, na verdade, ainda não é, né, a quantidade de fatores que a gente vai usar, é apenas o rank da matriz R, né? O que a gente vai... Então está aqui, né? Ó, então tem a matriz R, aí isso aqui vai ser decomposto na matriz P, que é T por F, a matriz sigma, que é F por F, e a matriz Q, que é D por F, mas tem a transposta dela, que é F por D. Beleza? Eu tenho que aplicar a transposta para depois. Quando eu faço a multiplicação dessas três matrizes, eu obtenho a matriz R original. Bom, uma vez que a gente faz essa decomposição da matriz, é necessário fazer o que a gente chama de redução de dimensionalidade. O que é isso, né? Isso aí consiste em considerar apenas os K maiores valores singulares da matriz sigma. Os K maiores valores é o quê? É eu pegar aqui, tenho aqui os meus valores sigma, 1, 2, 3, 4, 5, até o K. Depois eu tenho K mais 1, K mais 1, depois K mais 2, até o sigma de K mais... até o sigma de K, sigma de F, na verdade, né? Beleza? Então, pegar os K valores mais singulares consiste em eu considerar
essa porção aqui da matriz K. Né? Porque, como eu tinha falado, isso aqui está em ordem decrescente. Como está em ordem decrescente, eu posso considerar apenas esses K valores. E esse resto que está aqui, né, da matriz, eu vou desconsiderar. Tá? Então, isso daqui eu não vou considerar mais. Vou considerar só aqueles K valores da matriz sigma. E quando eu faço isso, automaticamente eu tenho que reduzir as minhas matrizes P e QT também, né? Então aqui eu estou desconsiderando esses valores, né? E aí, consequentemente, todas essas colunas aqui, além da coluna K, eu tenho que desconsiderar também, e aqui as linhas também da matriz QT, beleza? Então essa daqui é a redução de dimensionalidade, e quando a gente faz isso, e aí pega a matriz P reduzida, sigma reduzida e QT reduzida, e multiplico elas entre si, o que eu vou ter? Eu vou ter uma aproximação da matriz R original, beleza? Então, é aproximação, tá? Você não vai obter mais a matriz original, porque você está removendo dados aqui, né? E aí, mas você acaba removendo valores que não têm tanta importância, né? Porque como são valores singulares da decomposição, você está removendo os menos importantes e está mantendo aqui apenas os valores, os K valores mais importantes aí dessa decomposição. E reduzindo isso, a gente tem algumas vantagens. Uma delas é a redução do espaço vetorial, né? E também, fazendo essa eliminação, você remove ruído e protuberâncias que podem ocorrer ali na matriz R. Então, por exemplo, você pode ter usuários que normalmente dão nota, um determinado usuário que dá notas relativamente altas para filmes de suspense, e num determinado dia lá ele erra na avaliação, dá uma nota 0, por exemplo, para um filme que é um suspense muito bom, tá? Então, quer dizer, isso daí foi um erro do usuário, né? Algum ruído, tá? E aí isso daí vai ser eliminado pela redução de dimensionalidade. Beleza? Bom, olha aqui um exemplo. A gente vai ilustrar esse exemplo aqui na prática, tá? Vamos lá, vamos fazer ele aqui, ó. Bom, então eu vou fazer aqui, pessoal, com vocês esse exemplo que ele como eu falei, né, dá para recuperação de informação. Então aqui eu tenho desse lado termos e do outro lado documentos, e essa matriz aqui ela é binária, então ela simplesmente indica se um determinado termo aparece num determinado documento ou não, beleza? Então eu tenho esse mesmo conjunto de dados, tá? Eu tenho armazenado lá aqui no formato de arquivo. Peraí, deixa eu pegar aqui. Tá? Que é esse tdm.csv, né? Então aqui é o meu R agora, ó, ele é exatamente essa matriz que está aí, tem os 6 documentos por 5 termos, né? E aí o que eu vou fazer agora, né? Eu vou aplicar a minha decomposição, que consiste basicamente em eu chamar uma função aqui do meu R, né? Que é a própria função svd, tá? Passando o R. Então ela já fez a decomposição para mim. Eu posso acertar aqui só os nomes das linhas e das colunas das variáveis.
E aí o resultado disso são 3 matrizes, só que aqui ele dá um nome de U para aquela matriz P que eu tinha, né, que é essa daqui. A diagonal principal, que é esse D, tá? Então repara que é simplesmente um vetor, que é a diagonal principal da matriz, né? E a V, tá? Que é essa que está aqui. Uma vez que eu tenho isso, já fiz a minha decomposição, agora me resta fazer a redução da dimensionalidade. A redução da dimensionalidade, eu vou então pegar K igual a 2, eu vou fazer nesse caso, tá? Que vai ser 2 dimensões. Então eu vou pegar aqui as primeiras colunas da matriz U, tá? Que eu vou chamar de P2, que é usuário por fatores. Usuários por fatores, não, termos por fatores, né? Da matriz V, é documento por fator, então eu vou pegar as duas primeiras colunas também. E a matriz sigma, que é essa diagonal, eu vou pegar os 2 primeiros valores daqui também. Beleza? Então, olha aqui, eu tenho P2, eu tenho o Q2 e eu tenho o meu S2. Bom, aí, pessoal, uma coisa que é interessante da gente observar é a gente plotar isso num plano, porque a gente consegue visualizar de uma maneira mais gráfica, uma vez que a gente está usando dois fatores, né, duas dimensões para os fatores latentes, a gente consegue visualizar isso de uma maneira um pouco mais intuitiva do que está sendo feito aí no teu conjunto, tá? Aqui deu um probleminha aqui na... Deixa eu arrumar aqui, né? Aí, pronto. Então, olha só, né? Eu teria aqui que eu tenho Boat, Ship e Ocean, que estariam próximos entre si, e Tree e Wood num outro mais afastado, né? Então, pessoal, assim, intuitivamente, a gente pode perceber que a dimensão, quanto mais para baixo, seria coisas relacionadas com água, né? E coisas mais para cima, seria coisas relacionadas ali com madeira, com terra, né? Então, assim, intuitivamente eu estou falando, tá? Não quer dizer que seja de fato isso, mas é mais ou menos isso que acontece. E quando você tem um conjunto grande de dados, aqui nesse nosso exemplo é um exemplo bem simples, é mais para exemplificar, mas é isso que você pode também, nesse caso aqui, plotar também os seus documentos, e aí esses documentos eles vão estar nesse mesmo espaço, né, de x por y, né, que são os dois fatores que a gente está considerando, e consegue daí relacionar termos com documentos, aí se o usuário criar uma consulta, por exemplo, você consegue projetar ela nesse espaço e aí encontrar documentos relacionados, tá? Então dá para fazer bastante coisa com isso daqui. Por exemplo, eu consigo fazer cálculos como esse, né? Ó, eu consigo calcular a similaridade entre dois documentos. Se eu usasse a minha matriz R original, calculando a similaridade do documento 2 com o documento 3, quer dizer, fazendo a multiplicação ponto a ponto e somando, isso aqui me daria um valor zero, né? Enquanto que a similaridade de D2 com D3, considerando aqui o espaço reduzido, já daria um valor ali diferente de zero, tipo 0,52. E aí você poderia argumentar que deu esse valor porque D2 tem boat e D3 tem ship, que são palavras sinônimas, né? Tá? Então,
você consegue aí correlacionar as coisas agregando a parte do significado, da semântica das palavras. Tá? Então isso aqui é só também para rodar ali, mas eu não vou fazer aqui, né? Senão vai ficar muito tempo. E aí no caso para o contexto de recomendação, como que ficaria a aplicação dessa ideia do SVD, né? Então, qual a nota Dave daria para Ocean's 11, tá? Usando essa técnica aí do SVD. Bom, você pode aplicar o mesmo princípio, mas agora na sua matriz de avaliações. Então, você vai ter a sua matriz R de notas, que seria essa daqui, né? Dada essa matriz, você vai decompor ela e já reduzir a dimensionalidade. Então, você vai gerar essas três matrizes aqui, né? P, sigma e QT, que é exatamente o que a gente fez no contexto de RI. E depois a gente pode calcular a predição. A predição consiste em você fazer uma multiplicação das linhas correspondentes, né? Então, por exemplo, eu vou ter aqui a matriz usuário por itens. Essa matriz vai ser usada, então, para decompor. Então, essa aqui é a R, né? Você vai decompor ela numa matriz P, que é usuários por fatores. Uma outra matriz sigma, que vai ser fatores por fatores. E uma outra matriz QT, que vai ser fatores por itens. Tá bom? E aí eu quero saber, por exemplo, saber qual a nota que esse usuário daria para esse item, tá? Usuário 2 para o item 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá o usuário 2, vou pegar exatamente essa linha inteira aqui, esse vetor, tá? Então, isso aqui vai me dar um vetor. Aqui eu vou pegar a minha matriz sigma, que vai ser só esses valores aqui, que vão ser diferentes de zero, né? Então eu posso pegar esses caras aí e usar na multiplicação. E aí, na minha matriz I, eu vou pegar o minha terceira coluna aqui, que é esse cara que está aqui, né? Que vai ser essa coluna. Tá? Então, aqui vai ser também um vetor, né? Então eu multiplico isso por isso e isso por isso. Tá? Que é exatamente essa fórmula que está aqui, ó. Tá bom? Então, onde esse F aqui varia de 1 até K, né? São os seus... que eu tenho K, aqui K, K, né? E aqui K também. Beleza? E aí eu tenho a minha predição, tá? Isso aqui, pessoal, é usando notas absolutas. Mas você pode também fazer toda essa decomposição, mas usando aqui como a matriz principal, não as notas absolutas, mas sim valores relativos em relação ao BUI, né? ao viés do usuário e do item. Então, primeiro você calcula o BUI, aí você vai fazer o R menos o BUI, tá? Para encontrar aqui uma matriz
R', né, que vai ser apenas de offsets, tá bom? E aí você faz a decomposição dessa R', tá, para calcular as matrizes P, sigma e QT. Uma vez que você faz isso, você vai ter aqui valores nessas três matrizes que vão também ser de offsets. E aí na volta, quer dizer, para você calcular depois a predição, aí você volta a somar aqui o B e o I dos outros, daquele outro usuário U e daquele item I que você quer calcular a predição. E aí essa parte aqui é igual à de cima, né? Porque é a multiplicação das matrizes. Beleza? Então, ó, esse aqui é o código para aplicar o SVD naquela matriz de usuários por filmes, tá? Eu não vou fazer aqui, pessoal, no vídeo isso não vai ficar muito extenso, mas um exercício para vocês é testar isso lá com o teu conjunto de dados, tá? Testar aí para verificar qual que é essa nota que foi calculado. Reparem que os passos são os mesmos, tá? Ó, calcular aqui a decomposição, ajustar os nomes das linhas e colunas, fazer a redução da dimensionalidade. Esse x e y aqui eu estou usando para plotar isso, tá, na tela, o label também. Mas basicamente, uma vez que você tem isso, é só você depois calcular a predição por meio dessa linha, tá? Então tudo que eu coloquei aqui, né, nessas outras linhas, é simplesmente para plotar na tela aí tanto usuários como itens naquele mesmo espaço de duas dimensões. Beleza? Como que a gente faz para obter as matrizes P, Q e sigma, né? Então você vai usar alguma técnica que implemente, alguma ferramenta, né, que implemente o SVD. Existem pacotes disponíveis, tá, para você fazer isso. Então quem gosta de R já está disponível ali para você. Em MATLAB também tem. Em Python tem o SciPy. Essas outras aqui eu não lembro em qual língua qual linguagem que elas são baseadas. Para Java tem essas bibliotecas de matrizes aqui também tem disponível lá o SVD para calcular. E como vantagens dessa técnica, você consegue eliminar ruídos, tá? Porque você está reduzindo a dimensionalidade, eliminando os valores singulares menos importantes. E você consegue detectar correlações também que não são triviais nos seus dados, né? Bom, mas como desvantagem, pessoal, você tem como principal desvantagem aí é que, ao contrário da área de RI, os valores zero daquela matriz original representam valores desconhecidos. Então quer dizer que, enquanto na matriz TDM de RI, né, você tinha termos por documentos, e aí você tem também, né, muitos valores que são zero, quer dizer, ó, também é uma matriz esparsa. Só que esses valores zero, eles têm um significado. Eles significam o quê? Que aquele termo I, não aparece no documento DJ. Tá? Agora, na matriz usuários por itens, você também vai ter uma matriz esparsa, só que agora esses valores zero, o que eles indicam? Eles indicam que o usuário não gosta daquele item, o usuário desconhece aquele item, tá? Então,
Ele pode não gostar, tá? Mas ele também pode gostar muito daquele filme se ele visse aquele filme ou aquele item, tá? Só que quando você aplica essa matriz do jeito que está no SVD, o SVD exige que você tenha uma matriz completa. Então ele acaba zerando aqueles valores desconhecidos e aí depois aplica aqui a decomposição. Quando você zera esses valores, isso acaba prejudicando o desempenho, né? Ele não vai fazer essa decomposição porque esses valores zerados não indicam valores que de fato são zero, indica valores que são desconhecidos, tá? Então, por isso que na área de sistemas de recomendação, usar o SVD da álgebra não é tão interessante mais, tá? E por isso que foram criados esses métodos que são baseados em aprendizado de máquina, que vão tentar ajustar, né, ou fazer essa decomposição da matriz original, mas por meio de aprendizado de máquina, usando apenas os valores que são conhecidos da matriz original. Beleza? Bom, então é isso, pessoal. Eu vou parar aqui esse vídeo, senão vai ficar muito extenso. E a gente vai ter que ter mais um vídeo aí para continuar com a nossa aula de filtragem colaborativa baseada em modelos, tá? Então é isso e até, obrigado, né? E até a próxima. Valeu!